Aqueles que vão entrando, que também possam ser abençoados pela essa participação. Sempre é bom estarmos na presença do Senhor, né? Eu vou iniciar com uma oração, eu peço que o irmão Danilo faça a segunda oração, que o nosso objetivo maior, às sextas-feiras, é um encontro de oração. Nos aproveitamos e estudamos a palavra também. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Yeshua, teu Filho amado, nós estamos reunidos nesse dia sagrado, nesta entrada de Shabat, para poder te louvar, bendizer o teu nome, buscar a tua presença. Por isso, Senhor, nós clamamos que nesse momento, Pai, o teu Santo Espírito esteja sobre nós, sobre os teus filhos que aqui se fazem presentes, para que possamos poder trazer uma palavra que provém do teu trono de graça. Nós pedimos também, Senhor Deus, que tu tenhas misericórdia de todos os nossos irmãos, inclusive de nós. Nós estamos numa jornada de crescimento espiritual e muitas vezes temos falhado, mas através dos méritos de Yeshua que nós chegamos à tua presença. E é assim que nós agradecemos, em nome de Yeshua, nosso Senhor. Amém. Senhor nosso Deus. Irmão Danilo, pode orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, graça te damos por estar mais um dia adentrando no seu Shabat. Que possamos ser restaurados, meu Pai, pela tua palavra. Que possamos chegar mais perto de ti, Senhor. Que possamos ser quentes, Pai, ao estudar a tua palavra, ao estar próximo de ti. Que seja feita a tua vontade em todos os momentos, Senhor. Clamamos pela volta de teu Filho amado, Pai, para reinar sobre nós. Que possamos nos reunir, Pai, como congregação, em adoração a Ti, Senhor, e a aprender e a seguir os Teus caminhos, abençoado, Pai. Amém. Nos mostre sempre o verdadeiro caminho, Pai. Nos continue segurando em nossas mãos e nos guiando, Pai. Que o Senhor faça morada em cada um dos irmãos que aqui está e com os familiares, Pai. Pois oramos por cada um, Senhor. E pedimos as tuas bênçãos. Abençoe o Rabino para passar a palavra, que possamos entender com seu Santo Espírito de sabedoria, Pai, de paciência e de paz. Adentramos o seu Shabat, dando glória ao teu nome. E em nome de Cristo Jesus, Pai, agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos dando continuidade, né, à nossa série de estudos dos profetas menores. Irmã Maria José, seja bem-vinda. Gustavo, Fabiano, sejam bem-vindos. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém, Rabino. Shabbat Shalom. Maravilha, que bênção. E hoje nós vamos estudar o profeta Joel. O interessante é que esses profetas menores, com exceção de um ou outro, todos eles profetizaram, ensinaram em épocas muito próximas. No nosso caso aqui, Joel, ele começa a profetizar por volta dos anos 830 a.C. e vai até 760. E ele profetiza numa época em que, quando ele começa a profetizar, o povo estava muito bem financeiramente. Na época em que ele profetiza, o rei era o rei Uzias. E nesse período havia muita prosperidade econômica em Israel, em Judá. Porém, havia um declínio espiritual muito grande. E aqui o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. O que leva um declínio espiritual? Qual o problema? Monique, seja bem-vinda, Monique. Que leva o declínio espiritual. Quando nós olhamos para a nossa realidade de hoje, nós percebemos o seguinte:
A maioria das pessoas, quando estão com problemas financeiros, problemas sentimentais, problema de saúde, ela corre para que Deus possa ajudar. Quando essas coisas acontecem na vida dela, que ela melhora da situação financeira, melhora na situação de relacionamentos, melhora na saúde, aos pouquinhos elas começam a se afastar. Estou acostumado com isso. Inclusive, comentei com o irmão Danilo um pouco antes, que no passado eu ficava deprimido, porque via as pessoas virem, as pessoas pediam para orar, as pessoas pediam para que o Senhor e Yeshua pudessem interceder junto ao Pai sobre suas vidas. Aí as coisas mudavam na vida da pessoa. E a pessoa também mudava de atitude. E na maioria das vezes a pessoa se afastava de Deus. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena leitura para que vocês percebam que nesta época que Joel começa a profetizar, eles estão numa situação muito boa. Só que eles estão se afastando de Deus. O capítulo 1 diz assim, do versículo 1, palavra de Jeová, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. A terra que ele se refere não é o planeta, é a terra de Judá. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos a seus filhos, e os filhos desta a outra geração. Então aqui o Senhor, Jeová dos exércitos, diz o seguinte, olha, o que eu estou dizendo para vocês, vocês falem para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, que estas coisas que vão acontecer, vai acontecer com eles também, se eles fizerem as mesmas coisas que estão fazendo agora. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a logusta. E o que ficou da logusta, o comeu o pulgão. Aí agora o Senhor está dizendo, vocês estão vivendo uma época de prosperidade, porém vai começar a surgir os problemas. E aquela coisa, de repente surge um problema na sua vida, você acha que, poxa, a vida me atrapalhou, e daqui a pouco vem um pior, e daqui a pouco vem outro pior, e finalmente vem aquele que é para arrasar com toda a sua situação. Mas por que Deus permite isso? E aqui Deus está dizendo, olha, fale para os seus filhos, mas para alertá-los, porque nós podemos nos blindar contra essas coisas. E como é que eu vou blindar contra doenças malignas, contra perdas, contra desemprego, contra sofrimento, contra solidão? Como é que eu faço isso? E aí vem a resposta. No versículo 5. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. Aí ele vem dizendo, porque uma nação subiu sobre a minha terra, sobre a terra de Judá, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Aqui ele está se referindo à Babilônia, que viria e levariam eles cativos, roubariam todos os seus pertences, todas as suas economias, todas as suas riquezas. Isso poderia ter sido evitado? Poderia, claro que poderia, se eles tivessem voltado para Deus. Mas eles estavam ali, gozando a vida, curtindo a vida, né? Comendo do bom e do melhor, bebendo o melhor vinho, e se esqueceram do Deus poderoso. No verso 7. Fez da minha vida uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu toda e lançou por terra os seus sarmentos e embraqueceram. Aí ele diz no versículo 8, lamenta como a virgem que está afligida de pelo marido da sua mocidade. Cortar a oferta de manjar e a libação da casa de Jeová, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Ou seja, o templo foi destruído. E o que eles faziam? Eles aprontavam todas, viviam de uma vida totalmente desregrada, e eles corriam para o templo para levar suas ofertas, achando que aquilo ia resolver o seu problema.
quando o problema deles era retornar a Deus. Mas a sua condição não permitia. E hoje as pessoas vão perder a sua eternidade, a sua salvação, porque elas ignoram o Salvador. Elas ignoram a salvação. E por ignorar a salvação, o que essas pessoas fazem? Elas começam a se afastar de Deus. Quando vem a aprovação, ela corre para uma congregação, pede oração, pede as coisas. Quando melhora, ela se afasta, depois ela volta, e é aquela situação que não há uma firmeza. No versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Então, olha só como mudou a vida desse povo. De repente, de fartura, de tranquilidade, celeiros repletos, de repente, tudo acabou. Os babilônios vieram, saquearam, mataram, roubaram, levaram a elite, o que tinha de melhor em Judá, para a Babilônia. E aí o que acontece? A terra ficou uma desolação. Muitas vezes acontece na nossa vida, né? Nós estamos bem empregados, moramos bem, temos um bom carro, nossos filhos estudam em boas escolas, temos um bom plano de saúde, tudo parece que vai às mil maravilhas. E do dia para a noite, tudo vira de cabeça para baixo. E o profeta Joel nos ensina como evitar isso. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. No versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Tem um ditado que diz o seguinte: a pessoa que é muito pobre, ela sofre menos do que aquele que é remediado e perde tudo. Porque o remediado que perde tudo tem lembranças do passado. E aquele coitado que não tem nada, ele não tem do que se lembrar. Porém, não é por aí o caminho. O caminho está aqui no versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestido de saco durante a noite, ministro do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa de vosso Deus. Aí vem o que Deus quer que nós façamos. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa de Jeová, vosso Deus, e clamai a Jeová. Aquele dia, porque o dia de Jeová está perto, e virá como assolação o Todo-Poderoso. Aqui o profeta faz uma alusão a dois eventos. O primeiro, a assolação que viria sobre Judá, e o segundo, a assolação que virá quando ele retornar. E eu faço a seguinte pergunta: você hoje está pronto, está preparado? Se o seu número da sua senha chegar e Deus te chamar? Ou, se o Senhor voltar, como é que está a tua vida? Você pode dizer: não, eu estou com minha vida em harmonia, está tudo certo. Ou você vai se lamentar e vai chorar, como diz as Escrituras. Por isso, meus irmãos, prestem atenção no que Deus tem para nossas vidas. Versículo 16. Porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus não foi tirado? A semente aprodeceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. A ti, Jeová, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, também os animais do campo. Então, o capítulo aqui retrata um momento que eles estavam prósperos, tinham de tudo, mas por causa da apostasia, eles perdem tudo. Agora, as coisas se invertem. Agora eles estão chorando e planteando, porque eles não sabem como vão sobreviver. Não sabem como vão dar alimento para os seus animais.
E aí no capítulo 2, presta bem atenção. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem todos os moradores da terra, porque o dia de Jeová vem e ele está perto. Aí é o momento de nós chamarmos a atenção dos irmãos. O dia do Senhor Jeová e Jeová dos exércitos está às portas. Se preparem, porque está chegando esse dia. Nós estamos falando de 2.850 anos atrás. Seja bem-vindo, Wellington. 2.850 anos atrás, o profeta Joel já profetizou o que vai acontecer no futuro breve, se assim Deus permitir. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvem e de trevas espessas, com a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante da geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa. E aqui ele nos chama a atenção para a grande guerra que vai haver, a guerra do Armagedon, que a Bíblia cita em Zacarias 14, que o Apocalipse fala, que os reinos do norte, quem são os reinos do norte? O antigo Império Otomano fica no norte de Israel, né? Atualmente está a Turquia, e nós vemos que os turcos vivem ameaçando Israel. E a guerra do Armagedon vai ser justamente daquele povo que está no norte está a Rússia, está a Turquia, e eles vão descer contra Jerusalém. Por enquanto nós estamos vendo Israel, Judá, vencer as guerras. Porém, vai chegar um momento em que isso não vai acontecer. Eles vão ter certeza que vão vencer e de repente vão perceber que estão perdendo a guerra. Mas por quê? Porque eles se afastaram do Deus de Israel, se afastaram do seu Deus. No versículo 6, diante deles temerão os povos, todos os rostos são como tisnadura da panela. Como valentes correrão com homens de guerra, subirão os muros, irá cada um nos seus caminhos e vão se desviar da sua fileira. Agora eu chamo você para o versículo 11, do capítulo 2. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso e executada a sua palavra, porque o dia de Jeová é grande e muito terrível, e quem poderá resistir? Aqui ele faz alusão a dois eventos, a destruição de Jerusalém, daquele povo que estava ali, e a destruição de Judá, quando Yeshua vai intervir naquele momento para salvar o seu povo. No versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz Jeová, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Ele está falando para nós. Como eu devo fazer a minha conversão? A minha techuvá? De que maneira que eu devo fazer? E está aqui. Convertei-vos. A palavra converter é voltai para mim, com jejum, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Porque era costume deles rasgarem os vestidos, jogarem cinza na cabeça disso. Isso não adianta. Tem que rasgar o vosso coração. Abrir o seu coração a Deus e dizer, olha, meu Deus, eu pequei, eu fiz isso. Você tem que usar a sinceridade para que Deus mude a sua história. Porque Ele é misericordioso e grande em beneficência e se arrepende do mal. Esse arrepender do mal não é o sentimento humano que nós temos. Ele muda de ideia. De repente, você está sentenciado à morte. Você se arrepende. Você abre o seu coração e ele suspende aquilo. Porque depende mais de nós do que tudo para que as coisas vão bem na nossa vida. Muitas vezes você é escravo do seu trabalho, você é escravo da sua esposa, você é escravo do seu marido, você é escravo das suas amizades. E Deus sempre está em segundo lugar. Em primeiro lugar, Deus não está na tua vida. Estou dizendo vocês, estou dizendo, genericamente. Quando você começar a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, as coisas vão mudar. As coisas vão se transformar. Muitas vezes as pessoas
Quase todos os dias as pessoas entram em contato conosco, pedindo para que nós oremos por ele, para que Deus possa atender a sua petição. E eu sempre digo a mesma coisa. A mesma força que a minha oração tem, a tua tem. Você pode fazer a sua oração. Eu vou orar por você. Porque a Bíblia diz, orar um pelos outros, mas você tem que orar. Você tem que abrir o seu coração diante de Deus. E tem que falar, olha, eu estou assim, 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 assim diante de ti. A maioria das pessoas sabem que onde elas estão, elas não vão conseguir alcançar a salvação. Porque Deus os colocou ali para que você pudesse chegar aqui. E o colocou aqui para que você pudesse chegar na eternidade. É um processo. Deus usa todos os meios. Porém, se você sabe e fica estagnado, você volta para trás. Água estagnada apodrece, cria bicho. E você não pode ficar estagnado, você tem que crescer espiritualmente. Continuando. Versículo 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para Jeová, nosso Deus. E aqui diz assim, quem sabe você se arrependa e volte a adorar o seu Deus. Por isso que é importante você parar de ser religioso e ser um servo do Deus bendito. O mundo está em ebulição. O mundo está cada dia mais estranho. As coisas acontecendo cada dia mais. E o que nós temos feito, irmãos, com isso? Como nós temos lidado com essas coisas? A obra de Deus ela está parada, está estagnada. E nós precisamos do apoio dos irmãos com as suas orações, com as suas participações, indicando outras pessoas para conhecer a palavra. Yeshua está às portas. E é muito triste a situação que nos encontramos. Nós encontramos em Lucas, capítulo 18, versículo 8, quando Yeshua diz, achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Nós vemos também em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Esses 2 versículos são pesados, são fortes. E eu pergunto a vocês, vocês têm avaliado o significado dele? Você, será que não está cumprindo essa profecia? Achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Será que você realmente tem fé? Muitas vezes nós abalizamos a nossa vida pela quantidade de pessoas. Olha, aquela congregação está lotada de gente, então deve ter a verdade. A Bíblia diz o contrário. Aonde tiver 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, quando tiver 2 ou 3 pessoas com o mesmo objetivo, servindo ao Deus de Israel, cumprindo as mitzvah, cumprindo os mandamentos, ele está entre nós. Versículo 15 do capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Jeová, não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dela. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então aqui o Deus está orientando, olha, jejuem, larguem de fazer as coisas que estão fazendo e voltem para mim. Aí ele diz assim, o noivo e a noiva acabaram de casar, tudo bem, vocês têm que ter a sua lua de mel, mas voltem para mim agora. E muitas vezes as pessoas têm tantas coisas a fazer. Tem um hino que diz assim, tantos são teus afazeres que esquece de Jesus. E é o que está acontecendo com as pessoas. Tem tantos afazeres na vida e eles esquecem que talvez seja hoje
que Deus daria a resposta às suas inquietudes. Talvez fosse hoje que, através da palavra, as suas orações teriam uma resposta. Mas as pessoas têm tantas coisas para fazerem que elas esquecem do Senhor Yeshua. No versículo 18: e então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Quando as pessoas colocarem Deus em primeiro lugar nas suas vidas, quando as pessoas colocarem Deus como centro da sua vida, Deus vai se compadecer. Olha que coisa maravilhosa. Deus se compadecendo de nós. E Jeová responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e vos entregarei mais, não vos entregarei mais o opróbrio entre as nações. Olha que mensagem maravilhosa. No capítulo 1 diz que eles perderam tudo isso, mas quando eles fizeram techuvá, fizeram restauração, abriram seus corações diante de Deus, Deus mandou tudo de novo, renovou, né? Por quê? Porque Deus age assim. Quando estamos passando privação, nós temos que nos achegar a Deus e não nos afastar. Temos que cumprir nossa parte com Deus. Porque Deus tem um plano para cada um de vocês. E aqui ele está dizendo que ele vai mandar tudo novamente. No versículo 21, não temas, ó terra, regozijes, te alegre, porque Jeová fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto vão ficar verdes de novo. E versículo 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos em Jeová vosso Deus, porque ele vos dará o ensinador de justiça. Aqui ele está fazendo uma profecia para Yeshua. Ele vai enviar o seu filho, o ensinador de justiça, o justiça nossa, e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. O que significa isso? Porque ele vai mandar as duas chuvas no mesmo mês. Tem um porquê. A chuva temporã, ela era para plantar e germinar. E a serôdia, ela vinha para fazer com que os frutos nascessem, essas duas chuvas. E Deus está dizendo o seguinte: eu vou mandar as duas, porque ela vai germinar, florescer, dar fruto no mesmo tempo. É assim que Deus faz. Quando nós voltamos para Ele, Ele traz as bênçãos para nós, de uma forma que a gente não consegue, né, entender como que Deus conseguiu fazer isso, mudar a nossa história tão rapidamente. Parecia que tudo estava perdido, parecia que não havia solução, parecia que só a morte era a resposta, e Deus transforma a vida das pessoas quando nós temos arrependimento. E no versículo 26 do capítulo 2, e restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão. E ele diz: eu vou restituir tudo para você. Basta você voltar para mim. E eu faço a pergunta: o que você está esperando? Eu pretendo ir na congregação qualquer dia desse. Essa pessoa jamais virá. Porque se Deus não é a prioridade dele hoje, muito menos amanhã. Então comece a refletir. Por que você está ainda sem sair dos lugares que não estão servindo a Deus corretamente? O que está te impedindo? O que está te amarrando? O que está te segurando? No versículo 26. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome de Jeová, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Que promessa maravilhosa. Não sermos mais envergonhados pelas provações, pelas dificuldades, porque nós estamos vivendo em harmonia com a palavra de Deus. No versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou Jeová vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Nós não seremos mais envergonhados para sempre. Que maravilha, que bênção. Deus vai mudar a história de cada um de vocês. Basta você ter um arrependimento e uma techuvá genuína. E agora,
Esse texto aqui é eu que gostaria que você parasse, se você está fazendo alguma coisa nesse momento, parasse e observasse. No versículo 28, no capítulo 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos filhos e vossas filhas terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. O que acontece? Essa profecia, ela tem sido pregada nos púlpitos, dizendo que agora, no futuro, haverá um grande avivamento, que as pessoas vão ficar avivadas, vão ser cheias do Espírito Santo, e muitas pessoas estão acomodadas, esperando esse dia. Ah, vou esperar, não vou fazer nada não, deixa do jeito que está, como diz lá na igreja de Laodiceia, se você fosse frio, antes fosses frio ou quente, mas porque você é morno, vou vomitar-te da minha boca. Hoje as pessoas são mornas. Ah, não, eu estou aguardando aí o cumprimento dessa profecia, quando o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra. Presta atenção. Porém, vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 17. Eu tenho certeza que muitos não vão concordar com isso. Eu não estou aqui para que as pessoas concordem, estou aqui para ensinar. Cada um tire suas conclusões. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos lá. Capítulo 2. Versículo 14. A partir do 14, para vocês entenderem melhor. Perdão. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus. Ele não estava falando para gentios, para pagãos. Estava falando para os judeus. E todos os que habitais em Jerusalém. Isto é notório. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais sendo. A 3ª do dia, 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele repete o que Joel fala. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Paramos aqui. Esta profecia de Joel já aconteceu. Porém, as pessoas, porque está escrito, nos últimos dias acontecerá, as pessoas pensam que os últimos dias é lá no futuro. Os últimos dias da história começou com a morte de Yeshua. Na sua ressurreição, inicia-se os últimos dias da história. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Então se passou 2 dias no calendário de Deus, no relógio de Deus. E essa profecia, segundo Pedro, já aconteceu. Porque senão Yeshua estaria equivocado. Quando em Lucas, vou até ler para que vocês possam acompanhar a leitura, Lucas 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ora, se esta profecia... Aqui está falando dos últimos dias, que foi na igreja de Atos que começa os últimos dias. Agora, aqui está dizendo na volta de Yeshua, no final dos últimos dias, e ele diz, achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Ou seja, não vai achar fé. E aqui para nós, isso que nós estamos vendo é fé? As pessoas não estão muito preocupadas, não. No nosso grupo aqui nós temos 55 pessoas, no nosso grupo. Nós estamos aqui 2, 4, 6, 8, com 5, 13.
vamos que estejam pessoas, 2 pessoas por celular, vamos colocar 20 pessoas. E as outras 35 pessoas estão aonde? Hoje é Shabat. Será que a novela está melhor do que o estudo da palavra? Não sei. Pode ser. Talvez ele não goste muito dos nossos estudos, pode ser também, né? Porém, a Bíblia é clara, não haverá fé, ou seja, essa história que os protestantes pregam de avivamento, que os pentecostais, com todo respeito, pregam, que lá na Rua Azusa aconteceu essa profecia, não é verdade. O que nós temos aí é um emocionalismo barato, porque a verdadeira techuvá, o verdadeiro avivamento é uma mudança de vida, é um comprometimento com a Torá, é um comprometimento com os mandamentos de Deus, é um comprometimento com a pregação. Nós temos que pregar a palavra. E hoje, para piorar a situação, cada vez mais nós percebemos que as pessoas estão se afastando de Deus. E pior ainda são aqueles que já conheceram a palavra, mas a Bíblia diz, melhor seria não ter conhecido do que ter conhecido e ter se afastado. Vivemos, como disse o irmão Danilo agora, em tempos de apostasia. E a palavra de Yeshua de Mateus 18:20 é clara. Onde tiver 2 ou 3, essa palavra não é que nos conforta, é que nos mostra que o próprio Deus, através do seu Filho, nos mostrou que nesta época a negligência espiritual seria muito grande, que haveria muito poucas pessoas. Então, irmãos, é hora de nós começarmos a rever a maneira. Se você está esperando esse suposto derramamento do Espírito Santo, já aconteceu há 2.000 anos atrás. Não vai acontecer de novo. Porque quando Yeshua voltar, não vai haver fé. Vai haver poucos que estarão buscando a verdade. E é o que acontece. Todos temos problemas. A Bíblia nos relata uma parábola, Jesus nos fala numa parábola, que um rei, verdade, irmão, só emoção, que um rei ia casar o seu filho e mandou convidar toda a elite do seu reino. Cada um disse, olha, hoje não vai dar, porque eu comprei uma junta de bois, eu vou conhecer, eu vou fazer tal coisa. Cada um arrumou uma desculpa. E hoje não é diferente. Nós nos dedicamos a semana toda a estudar a palavra. No sábado, ficamos esperando os irmãos chegarem, mas cada um tem um motivo para não vir. Motivo é o que mais falta, que menos falta na vida das pessoas. E eles esquecem que existe um mandamento muito sério, que está em Isaías 66:23, e será de uma lua nova, que é o início do mês, e de um sábado a outro, toda a carne deverá vir à minha presença. Não é um convite, é uma ordem. Presta atenção. Deus não faz convite, ele determina. Agora, você também não é obrigado a obedecer, sem sombra de dúvida, porque você é um ser livre. Porém, as consequências da sua atitude vai vir naturalmente, sem sombra de dúvida. Então nós vemos que as pessoas estão muito longe do ideal. É óbvio que nós sabemos que tem pessoas que moram muito longe, que não têm a menor condição, né, de estar na presença do Senhor por distância, problemas de saúde. Porém, não tem justificativa, se você tem a possibilidade, você ficar arrumando o que fazer para não ir na casa do Senhor. O que acontece? Nós vamos lá para um texto que eu sei que tem alguns irmãos que às vezes me questionam, mas por que você lê isso aí? Não lê isso não. Mas tem que ler. Porque a palavra de Deus eu não posso deixar de ler. É pesada, inclusive para mim, mas é importante que se encontre em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10. Presta atenção, viu? Você que está aí, para de olhar alguma coisa e olha
Se não quiser olhar para mim, também não precisa olhar, não. Mas escuta o que eu estou falando. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. As pessoas recebem a verdade, mas elas não recebem o amor. Elas não amam a verdade. Elas querem a salvação. Elas não querem perder as suas vidas. Elas não querem ir para o lago de fogo. Mas elas não amam a verdade para se salvarem. Versículo 11. Presta atenção agora. É muito sério. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, quando você vê um irmãozinho que estava na Techuvá, na restauração, voltando para a mentira, para o engano, não culpe o diabo. Não foi o diabo, foi o próprio Deus que o mandou de volta, porque não amou a verdade. E esse tipo de pessoa não serve para Deus. Deus não quer pessoas desse tipo. Ah, mas Deus é amor. Exatamente. Por ser amor, esse tipo de gente não pode estar entre os salvos. Esse tipo de gente não pode estar entre as pessoas que hão de ser salvas. Porque ela é uma batata podre que vai estragar todos os outros. Nossa, irmão não tem amor pelas almas? Tenho. Eu amo tanto as almas que eu não quero que batata podre venha atrapalhar, venha estragar as outras batatas. Ou seja, que pessoas que não têm amor à verdade venham atrapalhar a palavra de Deus. Isso já aconteceu aqui conosco. Pessoas estavam aqui, aí chegou uma outra pessoa, toda cheia de conversa, e vai, vou fazer, vou acontecer, fez aquele auê e levou as pessoas embora. E hoje todos eles estão em lugar nenhum. Então aqui a palavra é isso. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer, aqui está na iniquidade, na transgressão da lei de Deus. A lei de Deus não é só o sábado. A lei de Deus não é só alimentação. A lei de Deus é você estar na presença de Deus. Tanto pela internet como pessoalmente. Faz parte da lei. É um mandamento. Ah, mas não tem mais, não tem. No reino de Deus não tem sim, não tem mais ou menos. É sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, nós temos que entender o que é mandamento de Deus. Qual mandamento você não está cumprindo? Qual mandamento você está quebrando? No versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Vocês foram eleitos para serem salvos. Quando você foi gerado na sua mãe, você já tinha sido escolhido para a salvação. Porém, muitos que foram escolhidos não permaneceram na verdade porque foram egoístas. Porque deram ouvidos a espíritos e demônios que pregam mentiras. E nós temos que seguir o que está escrito. E para finalizar o nosso raciocínio, eu gostaria que você... Eu falo sempre isso, mas a maioria das pessoas, elas ignoram. Faça um checklist. Coloque 1, 2, 3, 4, 5 e tá. Coloque os mandamentos de Deus que você tem que cumprir. Aí depois do outro lado. Esse eu cumpro, sim. Esse eu não cumpro, não. Esse eu cumpro, sim. Esse eu cumpro, sim. Esse não. E aquele que você não está cumprindo, você mesmo se explica. Eu não cumpro esse mandamento por isso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te iluminar para que você tenha força para conseguir superar. Porque senão você vai cair na maldição de Tessalonicenses. Deus vai mandar a operação do erro para que você acredite na mentira e perca a sua salvação. Porque Deus não é Deus de brinquedo, Deus é um Deus que ama. Como Joel nos falou, ali ele foi claro, eles estavam vivendo de prosperidade, estava tudo bem, só que eles estavam frios na fé. Então Deus mandou a aprovação.
E quando eles estavam para perecer, voltaram para Deus. Ao voltar para Deus, Deus restituiu tudo de novo. E a mesma coisa eles vão fazer com vocês. Se você está fraco na fé, é a hora de você se fortalecer. Através do quê? De jejum, de oração, de estar na presença de Deus. Se você não pode vir por questões de distância, Deus sabe quantos quilômetros você mora. Participe das lives. Quantas vezes, irmão, eu estou fazendo uma live e eu vejo lá que tem uma pessoa assistindo. Inclusive, eu até pensei em mudar o horário, porque eu acho que é o Mion lá da Globo que está me atrapalhando. Não é possível. O que vocês estão fazendo num dia sagrado? Estão deixando de receber bênçãos para ficar nesse mundo que não tem nada a oferecer. Eu sei que essa mensagem não é o que vocês gostariam de ouvir. Talvez vocês queriam ouvir mensagens, né, de autoajuda. Se é isso que você quer, você veio no lugar errado. Porque aqui nós não temos mensagem de autoajuda. A autoajuda aqui é um arrependimento, um coração sincero. Ah, tá certo. Percebem, irmãos? Deus quer isso, um jejum. Mas não um jejum para passar fome, mas um jejum daqueles que é para abrir o coração a Deus e falar: Deus, transforme a minha vida, enche-me do teu Santo Espírito. Não é porque não vai haver um avivamento mundial que você não pode ser avivado. Pessoa, cada um pode ser avivado, receber os dons do Espírito. E quando você recebe o dom do Espírito, quando você pega uma Bíblia, quando você abre, quem fala com você é o próprio Espírito do Eterno. Ele esclarece, ele abre os seus olhos. É o próprio Deus que está falando com você. Por isso, não deixe, irmãos, de se preparar. Dias terríveis estão pela frente. Dias de luta. Mas a vitória, com certeza, virá. Desde que você faça um checklist na sua vida. Aqueles princípios que você não está observando, observe. Analise. E mude de atitude. Que o Deus bendito, Deus de Israel, visite cada um de vocês nesta noite. Que possamos, ao encerrar esse estudo, ter consciência que Deus falou conosco através da palavra. Eu apenas fui um instrumento, apenas fui um meio que Deus usou para falar comigo e com você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou pedir para que a irmã Maria José faça uma oração. Peço também que o Wellington faça uma segunda oração. Por favor, irmã Maria. Amém. Pai amado, Pai Santo, queremos te agradecer por esse ensino, Pai, por essa instrução, porque Tu, Senhor, não nos abandona. Tu nos dá condições, Pai. E é como o nosso irmão está falando. Muitas vezes, Senhor, colocamos desculpas para não estar na Tua presença. Mas Tu conheces o coração de cada um e a necessidade. Por isso nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que Tu has de fazer. E como nosso irmão falou, Pai, tempos difíceis estão por vir. Mas, Senhor, não queremos que se tire de nós, mas que nós possamos estar preparados para poder lutar, suportar e vencer, que o mais importante é vencer, não por nossos méritos, mas nos méritos de Yeshua. Eu entrego a cada um em Tuas mãos, que Tu nos auxilie, Tu nos sustente, Tu nos capacite e que possamos nós, Senhor, colocar em prática, que o mais importante é praticar aquilo que Tu nos tem ensinado, as Tuas instruções, que a tua Torá é isso, é sermos instruídos por Ti. Estamos reunidos aqui porque nós precisamos, somos carentes, Senhor, do Teu amor, Pai, e dos Teus cuidados. Eu entrego todos diante de Ti e Te agradeço, Pai, no nome amado de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Amém. Irmão Wellington.
Jeová glorioso Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais esta semana. Te agradecemos, meu Pai, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, pois não somos merecedores, meu Pai, mas o Senhor aqui tem nos ajudado, tem nos mantido, tem nos dado a força necessária para estar sobrevivendo nesse mundo hoje em dia que não está sendo fácil, para educar nossos filhos. Meu Pai, só temos que te agradecer, meu Pai, pois a sua ajuda tem sido tremenda. Peço, meu Pai, para que se tenha um irmão que esteja enfermo, que esteja passando por alguma aflição, que o Senhor possa vir dar a cura, que possa vir estar ajudando. Agradeço, meu Pai, por tudo, pois o Senhor é bondoso e tem nos ajudado. Meu Pai, só tenho que te agradecer, meu Pai, em honra e mérito do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Senhor nosso Deus, o teu povo aqui reunido, Senhor, eleva a voz a ti para agradecer por este dia, pela palavra que nos enviaste através do teu Santo Espírito. Dê-nos uma noite de paz. Visita cada um dos teus filhos. Coloca nos seus corações o desejo de ser luz, de levar a palavra àqueles que não te conhecem. Santo Deus, tira de nós a frieza, a mornidão. Coloque em nós um coração de carne, Senhor. Que possamos amar as vidas, amar as pessoas. Que possamos continuar, Senhor, cada dia mais, elevando os nossos pensamentos à tua palavra, Senhor. Guarda-nos e nos dê um dia de paz, de shalom, um shabat de paz. É o que nós pedimos em nome de Yeshua. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer as perguntas lá